parte da Jami. Deus foi o nosso supridor e abriu portas de novas oportunidades e ações missionárias, de modo que cumprimos o nosso chamado. Vimos maravilhados novas pessoas. Graça e paz, amados irmãos, quero cumprimentá-los nesta noite, abrir com os irmãos um texto da palavra do Senhor em cima do nosso estudo que estamos realizando sobre a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses, e ainda estamos no primeiro capítulo. Estamos agora nos detendo um pouquinho sobre os atributos de Cristo e também a sua divindade. Eu quero ler com vocês Colossenses 1, capítulo 1, a partir do versículo 13. Vamos estar lendo até o versículo 17. E nessa noite vamos estar nos atendo a este versículo, que é o versículo 17, onde vemos parte dele já. Semana passada demos uma pincelada, falamos um pouco sobre ele, e hoje nós vamos ver a parte B desse versículo, versículo 17 do primeiro capítulo dessa carta. O versículo 13 diz a respeito de Deus o seguinte: Ele nos tirou da potestade, ou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado, ou do Filho do seu amor, em quem também, no Filho, temos a redenção, a salvação, através do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele, o Filho, é a imagem, versículo 15, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que existem nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele, pelo Filho, e para ele também. Versículo 17 diz: Ele, o Filho, é antes. Ele antecede, ele é antes de todas as outras coisas. E todas as outras coisas subsistem por causa dele, ou pelo seu poder, ou por ele. Né? Essa é a parte que nós vamos nos ater mais hoje, a parte B, onde diz que todas as coisas criadas, que ele mesmo criou, né, subsistem por ele. Elas são mantidas, elas continuam a sua trajetória, elas são mantidas por causa do Filho. A parte A desse versículo 17, no versículo 16 nós já tínhamos visto, né? Inclusive nos atemos a essa questão das coisas que foram criadas nele, das coisas que foram criadas por ele e das coisas que foram criadas para ele. Falamos bastante sobre isso. Dizer que ele é antes de todas as coisas, me parece, pelo menos, que isso não é dificuldade para os irmãos entenderem, uma vez que se ele é o princípio de todas as coisas, se ele é a origem de todas as coisas, então, consequentemente, ele é antes, né, de todas as coisas. Todas as coisas, na verdade, têm a origem em Cristo. Por isso, todas as coisas são feitas e criadas nele. Né? Tem um texto bem conhecido, que está no Evangelho de João, onde nós percebemos Jesus, Cristo, falando sobre essa sua eternidade, né? Sobre o fato de ele ser antes de todas as coisas. Muito embora ele tenha assumido uma forma de homem, tenha assumido uma humanidade, assumido um corpo, né? Mas ele
como filho de Deus, ele antecede todas as coisas. No Evangelho de João, no capítulo de número 8, e no versículo de número 58, na verdade, versículo 56, Jesus falando para as pessoas que nesta ocasião o ouviam, disse o seguinte: Abraão, vosso pai, o grande patriarca, né? Ele exultou, ele se alegrou por ver o meu dia. E o viu. E alegrou-se. Isso é uma coisa, aos ouvidos humanos, totalmente incompreensível. Jesus era um homem de 33 anos de idade. Abraão é o patriarca, é o primeiro da nação, né? Já havia morrido há centenas de anos. E ele disse que Abraão viu o dia de Jesus. Abraão, vosso pai, exultou, ele se alegrou por ver o meu dia. E o viu e se alegrou. Versículo 57. Então disseram-lhe os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? E aí Jesus disse: em verdade vos digo, no versículo 58, que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele fala da sua eternidade, né? Que ele antecede todas as coisas. Isso, aos ouvidos dos judeus, foi assim uma coisa chocante, né? Por isso que muitas pessoas, inclusive os seus próprios irmãos, se você atentar para alguns detalhes da palavra de Deus, você vai perceber que os próprios irmãos o tinham como se ele fosse uma pessoa que estava fora de si, pelas coisas que ele falava, né? Porque eles olhavam para Jesus como o carpinteiro, filho de José, de Maria, aquela pessoa que todo mundo conhecia desde a sua, né, da sua mocidade, ali, quando ele era criança e cresceu, a sua adolescência, todos conheciam. E agora ele começa a dizer para as pessoas que antes que Abraão existisse, ele já era, né? Aqui, claro, quem está falando é o próprio Deus, ele, né? Cristo como Deus. Então, antes que tudo viesse à existência, ele já era, e ele é apontado pelo profeta messiânico Isaías como o pai da eternidade, né? Vários nomes ali atribuídos ao menino que nos nascerá, ou nos nasceu. Nós vamos ler o texto em Isaías 9 e 6, né? Uma das coisas que fala sobre os atributos de Deus é a sua eternidade. Por isso, ele é o pai da eternidade, né? Ele é o príncipe da paz, ele é ele é o todo-poderoso, né? Então, vamos ver ali em Isaías, nós vamos abrir o texto, Isaías capítulo de número 9, texto a respeito do qual também muito se prega, né? Isaías capítulo 9 e versículo de número 6, né? O capítulo 9 é o capítulo de Isaías que fala justamente sobre a predição, né? A previsão, a profecia a respeito do advento, do acontecimento do poder do Messias, do Cristo. Por isso, Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Ninguém mais do que Isaías viu, né, com antecedência a vinda do Messias, o prometido. Então diz no versículo 6 desse mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um menino, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Na verdade, ele não tem todos esses nomes. Esses são títulos, né, que denotam essa divindade de Cristo como Deus, né? E nesse ponto da carta aos Colossenses, ele está justamente falando dos atributos de Cristo como Deus, como aquele que nos redime, que nos salva, como aquele que é a origem de todas as coisas, como é aquele que cria todas as coisas, criou todas, e é aquele que antecede. Ele é antes de todas as coisas, é assim que diz o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Você sabe que existe uma declaração de Deus Pai, onde Deus afirma que Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim, ele é o primeiro e o último. Mas essa mesma declaração, quando nós voltamos a nossa atenção para a carta do Apocalipse, ou o livro do Apocalipse, nós vamos ver que no finalzinho, o próprio Senhor, Jesus Cristo, ele se apresenta também como sendo o Alfa e como sendo o Ômega. Então, tudo, e esse sentido de Alfa e Ômega, é porque Deus, é por Cristo, ele cerca todas as coisas. Não existe nada antes dele e não existe nada depois dele. Ele é o princípio e ele é o fim. Por isso, ele é antes de todas as coisas, né? Essa, normalmente, é uma declaração que a gente interpreta como sendo de Deus Pai, e efetivamente é, mas ele, o Filho, também, por ser Deus, também se declara desta forma. Apocalipse 22, bem no final, né, quando ele está falando da sua iminente volta, que ele voltará para buscar o seu povo, né, que ele virá para julgar esse mundo, né, porque coube a ele essa competência. Deus Pai, né, o fez competente para julgar, para ser juiz dos vivos e dos mortos, e para buscar a sua igreja. E no final, quando ele está falando ali, Apocalipse 22 e 12, ele diz, olha, eu venho sem demora, eu venho. E o meu galardão, versículo 12, está comigo, a minha recompensa, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último, né? Então, essa declaração revela esse estado, né, de ser de Deus, como sendo o início de todas as coisas e o princípio. Não existe nada, né, fora dele, nem antes nem depois. Ele cerca, né? É como se fosse um parênteses, né? Onde você abre o parênteses, você escreve todos e você fecha. Então ele é esse princípio e esse fim. Se todas as coisas que existem, que você conhece ou você supõe a conhecer, que nós chamamos de universo, se tudo isso acabar e não existir mais nada, permanece ele. Ele é Deus, né? Por isso ele é o princípio e ele é o fim. Agora também nós gostaríamos de falar sobre a parte B desse versículo 17 de Colossenses, que é bastante interessante e eu particularmente acho lindo, né? O significado daquilo que o apóstolo fala a respeito dele como sendo que ele sustenta, ou todas as coisas subsistem por ele. Então, sempre fazendo um rápido retrocesso, uma retrospectiva, Deus, Jesus Cristo, tudo é feito nele, ele é o criador de todas as coisas, ele é o herdeiro de todas as coisas, né? E
todas as coisas subsistem. Eu não sei se você alguma vez já teve o cuidado de você refletir sobre qual o significado da Bíblia dizer que todas as coisas subsistem por Ele. A palavra no original, eu sempre falo, né? Você sabe que esses textos, essas cartas, elas foram escritas no grego, originalmente no grego. E essa palavrinha, né? Ela que diz que essas coisas subsistem por Ele, na verdade tem um sentido, quando traduzido, de que todas essas coisas são sustentadas e são mantidas. Jesus Cristo, ele não somente cria todas as coisas, mas ele sustenta todas essas coisas. Ele é o sustentador, ele é o mantenedor de todas as coisas que foram feitas. O autor aos Hebreus, quando escreve no capítulo 1 desta carta, e ali no versículo 3, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho, por intermédio dele, e ele também, o Filho, sustenta, diz o autor aos Hebreus, que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, ou pela palavra do seu poder. Então não é simplesmente alguém que cria algo, que dá vida àquilo que criou, e simplesmente depois se aliena àquilo. Não, ele continua dando o suporte para que aquilo continue a existir. Todas as coisas criadas. É um poder de criação e é um poder de manutenção, de manter todas essas coisas. E ele é interessante essa avaliação, porque quando a gente se lembra e quando a gente pensa em sustentar e manter essas coisas, nós devemos nos lembrar sempre que quando o Senhor criou todas as coisas, quando ele criou o universo, vamos colocar dessa forma, ele não criou o universo uma coisa estática, como se fosse alguém pode fazer um vaso, né? Alguém pode esculpir alguma peça, né? Um marceneiro pode fazer uma caixa ali e aquilo fica ali e aquilo está estático. A criação de Deus não é uma coisa que, muito embora seja composta por um número incontáveis de partes, mas essas partes não estão paradas, elas não estão estagnadas, elas não estão estáticas, né? Para você entender, e isso certamente os cientistas explicariam cientificamente melhor do que nós, né? O universo ele é formado por um número simplesmente incontável de coisas que funcionam. Coisas que funcionam com uma harmonia, com um sincronismo simplesmente maravilhoso, absurdo. Quando você começa a olhar para o universo, você vê o universo como se fosse uma grande máquina composta por milhares e de milhares de coisas, e essas coisas funcionam como se fosse um mecanismo, com uma harmonia absurda. Que se não houvesse poder por parte do Senhor, de alguma maneira, todo esse sincronismo, toda essa criação que até se interage, de alguma forma poderia sucumbir e esse grande mecanismo entrar num caos, perder toda a ordem. Uma das coisas que a gente percebe quando a gente olha para o universo, a gente se lembra que Deus é um ser, uma pessoa organizada, extremamente organizada. Tudo continua funcionando, eu poderia dizer,
como se fosse uma grande orquestra. Isso é o que me vem na minha mente, né? Quando a gente olha para esse texto e a gente observa outras versões, por exemplo, uma versão que eu acho muito interessante, essa versão é a edição sublinhada da Liga Bíblica Mundial, e nessa parte B do texto que diz que todas as coisas subsistem por ele, o texto ali diz assim: e é o seu poder que sustenta todas as coisas como um conjunto harmonioso. Não é uma coisa estática, é uma coisa que trabalha, que funciona, né? O universo é uma coisa complexa. Por isso que eu digo que ele pode ser comparado, talvez de uma forma até assim um pouco rude, né? com uma grande orquestra. Você pode ter uma pessoa só, por exemplo, tocando um instrumento, sozinho, né? E ele está ali fazendo a sua parte. Mas você pode ter um conjunto e você pode ter uma grande orquestra, onde estão envolvidos vários instrumentos que têm o seu tempo exato numa determinada apresentação, né? Você olha, você vê talvez, 15, 20 tipos de instrumentos. Você vê um violino, você vê um sax, você vê um piano, você vê, né, inumeráveis instrumentos. E aquilo tudo está tocando uma música. Uma música. Cada parte e nenhum atravessa o outro, né, com o que a gente chama? Com uma harmonia. Né? Então o universo é como se fosse essa orquestra. E quem mantém essa orquestra, teoricamente, é um maestro que fica ali. Né? Claro que as pessoas podem ter muito ensaiado e de repente tocar sozinhos. Mas supõe-se que ali está aquele que está regendo o funcionamento, a harmonia daquilo, o tempo exato de alguém entrar dentro da apresentação daquela música. Né? Assim é o universo. E quem rege e quem sustenta o funcionamento de cada parte desse universo para que ele continue em ordem, funcionando, porque nós estamos tratando de coisas, muitas dessas coisas que não têm vida como um ser humano. Nós estamos falando, por exemplo, de estrelas. Nós estamos falando de um sol. Nós estamos falando de coisas criadas que funcionam seguindo praticamente uma lei, o que os cientistas chamam das leis da natureza, as leis de Kepler, que fala sobre a questão das estrelas, dos planetas, né? E tudo funciona certo, né? Esse sincronismo, essa harmonia, ela é sustentada e mantida pelo Criador. Ele não somente cria, mas ele sustenta todas essas coisas, né? Todo esse complexo, porque é um complexo. O universo é uma coisa absurdamente que a gente não consegue, né, alcançar. E se você observar o que é o universo hoje, né, as coisas, né, por exemplo, o nascer de um sol, há quantos milhares e milhares de anos nasce o sol e se põe o sol? Todos os dias. Né? Isso é uma partícula desse grande complexo que ele rege, e tudo funciona num sincronismo absurdo. Olha aonde o apóstolo Paulo quer colocar a pessoa de Cristo, né? Como o Criador, mas também como o sustentador. E nada do que ele fez mudou, permanece. O universo funciona do mesmo jeito desde quando ele fez. Ele criou o universo como se ele tivesse ligado uma chave de ignição e aquela engrenagem toda começou a funcionar. O universo todo. Com milhares e milhares de detalhes. E tudo continua funcionando desde o dia que ele fez. Por isso que ele mantém isso. O sustentar isso é isso, né? Existe uma palavra muito bacana que fala, muito embora a perspectiva do autor seja assim uma perspectiva meio de
quase de monotonia pela repetição das coisas, lá em Eclesiastes. E ele fala justamente sobre isso, sobre essa continuidade desse grande mecanismo que não falha, que todos os dias se repete, porque alguém sustenta esse funcionamento. Abra lá em Eclesiastes, capítulo 1. O estudo bíblico, ele nos permite esses mergulhos, né, dentro de uma metade de um versículo, e a gente refletir sobre o sentido, do que o autor está querendo dizer com isso, né? Isso é profundo, irmãos, porque a gente tem que parar para pensar, né, que poder maravilhoso, né, que não deixa essas coisas virar um caos. Imagine que caos que poderia ser, né? Se os planetas se esbarrassem, se a Terra perdesse a sua órbita. Ah, não, é porque existe uma lei da natureza. Mas quem que estabelece esse poder? Pela palavra do seu poder, ou pelo poder da sua palavra, as coisas continuam funcionando, né? Eclesiastes 1:4. Diz assim, uma geração vai. Quer dizer, essa geração passou já, ficaram velhinhos, já foram. E agora vem uma nova geração. Quer dizer, eu e você estamos aqui e nós vamos um dia, vai vir uma outra geração e tudo permanece igual. Mas a terra para sempre permanece. Uma geração vai, outra vem. Mas a terra permanece. O que ele quer dizer com isso que a terra permanece? Olha só. Nasce o sol, versículo 5. Nasce o sol. E põe-se o sol. Isso continua sendo sempre. É isso que ele está dizendo. Muito embora a gente um dia vá embora e venha outra geração, mas isso continua sendo assim. O sol nasce, o sol se põe, volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando. O vento vai e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. E aí depois ele fala sobre a canseira, porque dessa repetição. Porque isso é uma coisa que sucede todos os dias. Essa ordem criada, né? Esse grande mecanismo, né? Essa sincronia, essa harmonia, onde cada coisa tem o seu lugar, como uma orquestra. Cada parte tem uma função, né? Mas quando você olha de longe, é uma coisa só, né? Você pode olhar para o lado e ouvir o som, né? Mas é várias partes trabalhando para que aconteça aquilo que quer se ouvir, né? Quando a gente é criança, quando a gente está na escola e a gente aprende, não sei se você se lembra do ciclo, né? Só para ver alguns detalhezinhos dessa coisa criada que continua funcionando na questão, por exemplo, da chuva, né? A gente olha para a chuva e existe uma coisa que Deus determinou, como é que se processa isso, né? E todos os dias em algum lugar chove. Por quê? Porque existe um lago, porque existe um rio, porque existe um mar. E aí, o sol, sobre a água, ele vai evaporar aquela água, vai formar-se um vapor, o vapor sobe, chega a uma determinada altura, onde ele se condensa e se formam as nuvens. Existe existe quem viaja de avião, você vê as camadas, né? E aquilo, elas estão tudo como se fosse numa linha reta. Elas não têm vida, mas está determinado que elas vão até um determinado lugar e ali elas condensam. E quando existe uma saturação excessiva, que elas ficam carregadas, aquilo precipita. Então cai a chuva. A chuva cai
em vários lugares. Pode cair no mar novamente, pode cair no rio, cair no solo, né? A terra absorve essa água vai para o lençol freático e vai de encontro aos rios, aos mares, e novamente o processo acontece, né? Então, um detalhe que a gente muitas vezes até reclama, né? Ah, chuva essa hora, tal. Mas existe uma sabedoria, né? Existe uma coisa determinada por Deus. E ela funciona assim sempre, desde o princípio, né? A chuva, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para o sol, um pôr do sol, né? A gente muitas vezes fica bobo de ver a maravilha, dependendo do pôr do sol, principalmente quando se está junto ao mar, que você consegue ver realmente o pôr do sol mesmo, né? Lá no finalzinho. Ou quando você está, de repente, também numa posição que você consiga ver claramente o nascer do sol. É um espetáculo lindo, né? E como é que Deus faz isso? Deus, ele estabeleceu, né, para a terra um trajeto. A terra tem vida? É uma bola enorme, né? E sozinha ela faz o seu trajeto certinho em volta do Sol. E isso acontece há milênios e milênios, e desde a criação. E ela volta e ela gira em torno de si mesma, né? Em torno do seu próprio eixo. Você sabe que a Terra, ela gira em torno do Sol, mas ela vai girando em torno do Sol assim, ó. Existe um giro em torno do seu próprio eixo. E é justamente essa virada em torno do seu próprio eixo que faz acontecer num determinado lugar o dia, a tarde, a noite, o pôr do sol, o amanhecer. Isso é uma coisa que ele determinou, que ele fez, mas não é uma coisa estática. Eu estou falando aqui de duas coisas, eu poderia falar de uma porção de coisas, né? Mas tudo isso funciona de uma maneira maravilhosa. Esse comportamento do universo, esse movimento, essa sincronia, essa harmonia, tem que ter um ser que sustenta isso, que mantém isso. Paulo diz que é o Senhor que sustenta, e essas coisas todas subsistem. Subsistir tem o sentido de ter continuidade. Chegará um dia, por determinação dele, que céus e terra passarão, né? Pedro diz que isso que se vê passará com um estrondo, está reservado para o fogo. Mas até chegar, ele sustenta todas essas coisas. E cada dia, como diz o autor ali em Eclesiastes, todos os dias a gente vê isso, né? Nunca cessa. Nunca cessa. Mas o mais maravilhoso, e aí a gente vê o poder dele, não somente o poder para criar, não somente o poder para sustentar esse sincronismo, essa harmonia, mas ele tem poder também para interromper isso. E a Bíblia diz que não somente ele tem poder, como efetivamente ele já fez isso. O poder de chegar e parar alguma parte dessa engrenagem, sem que isso venha trazer um prejuízo para todo o universo. Mas ele tem o poder para parar aquilo que ele sustenta em movimento. Então existem dois casos bem conhecidos na palavra de Deus, onde a gente vê, né, que o mesmo Deus que mantém as coisas em movimento é o mesmo Deus que diz, pode parar, por algum tempo, né? Um dos textos que você conhece, não sei se você se lembra, está lá em Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, versículo de número 12. Josué, capítulo 10 e versículo de número 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu ou entregou os amorreus
na mão dos filhos de Israel. E Josué disse aos olhos dos israelitas: Sol, para, ou detente, em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve. O sol parou. Na verdade, nós sabemos que aqui alguém disse, isso é um erro, porque o sol ele move, quem gira é a terra, né? O movimento que você vê no céu do sol, na realidade não é o movimento da terra girando em torno de si, né? Então dá essa impressão do sol estar se movendo. Na verdade, a terra para. Por algum momento, por algum tempo, a terra para. E quem pode parar a terra? Você acha que Josué tinha esse poder? Claro que ele foi instruído por Deus, né? Então, a terra para. Se a terra para, evidentemente, aos olhos de quem está, o sol para, porque ela não está mais movendo. No momento em que ela passa a se mover, o sol dá a impressão de estar girando, mas é a terra que gira. A lua sim, porque a lua gira em torno da terra. Então, ele disse para que o sol parasse e para que a lua parasse. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo, no caso dos israelitas, se vingou dos seus inimigos. Olha só o que está escrito no versículo 13. Isto não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Você consegue imaginar isso? O sol parado, sem se mover. Na verdade, a terra parou, né? Quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então, o poder de Deus, né, de poder interferir nessa engrenagem, nesse complexo que se movimenta internamente, né, composto por milhares e milhares de partes. Tem um outro texto também, que eu acho que os irmãos se lembram, que está no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Segundo Reis, capítulo 20, sobre a doença de Ezequias. A doença de Ezequias, né? E diz assim no versículo 8: Ezequias disse a Isaías, disse ao profeta Isaías, qual é o sinal, a prova? Ele estava doente, ia morrer, ele orou a Deus, Deus mandou Isaías ir lá, olha, vou te dar mais 15 anos, tal, você vai sarar. E aí Ezequias, ele quer saber qual é a prova, qual era o sinal que isso ia acontecer. Ele perguntou para Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia eu vou subir na casa do Senhor? E disse Isaías, isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. E aí ele faz uma pergunta para o rei. O profeta pergunta para o rei, vem cá, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Você lembra quando a gente era criança, a gente fazia aquele círculo na areia, botava um pedacinho de pau em pé, né? E aí a sombra mostrava a hora, chamava-se o relógio de Acás. Com o movimento do sol, o ponteiro, a sombra, girava. Então, o natural era ele ter um movimento. E aí ele pergunta, o normal seria o quê? Adiantar-se a sombra 10 graus ou voltar 10 graus atrás? Aí disse o rei, é fácil que a sombra decline 10 graus. Mas eu quero diferente, eu quero que volte a sombra 10 graus. Eu quero o contrário. Irmãos, seria o movimento contrário.
Já pensou? Então Deus não tem somente o poder de interromper, mas Deus pode fazer ao contrário algo que ele determinou que tivesse, por a questão, claro, todas as coisas acontecem com ordem. Deus é um Deus organizado, como eu falei. Então todas as coisas têm uma maneira exata de acontecer, né? Se você, por exemplo, pegar um objeto e fazer isso aqui, automaticamente cai, porque assim é determinado, porque existe uma lei da gravidade que Deus estabeleceu. Não pode subir. Imagine-se que confusão seria se a qualquer momento essas leis ou essa maneira das coisas funcionarem mudasse. Então Deus estabeleceu uma forma, mas ele que estabeleceu essa forma das coisas funcionarem, ele mesmo tem o poder de dizer, para, agora faz diferente, né? Então essa é a prova, e realmente aconteceu isso, né? Então o profeta, versículo 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor, né? Para que não fique aqui a glória para o homem, né? Como alguém possa supor que a glória ficou sobre Josué, que deu ordem lá a lua e o sol parar, ou ao profeta. Ele clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já se tinha declinado no relógio de sol de Acás. Acás era o rei, né, que já tinha sido rei, e ele provavelmente construiu esse relógio, né? Agora, para nós concluirmos hoje essa reflexão sobre esse poder do Senhor de sustentar todas as coisas, de ele que organizou tudo isso, e ele mantém isso em funcionamento, apesar dos milhares e milhares de anos, tudo continua funcionando como ele fez. Ele sustenta essa engrenagem, essa máquina, essa orquestra, né, chamada universo. Então eu entendo que nós devemos avaliar a bondade de Deus, né? Tudo que Deus faz é bom, né? E Deus fez tudo isso, claro, para o nosso proveito, para que nós pudéssemos estar aqui em condições, né? Então temos o sol, temos a lua, temos a chuva, temos a água, temos os ventos, tudo isso faz parte, né, do nosso sistema que Deus prepara para nós. Mas o que acho interessante, irmãos, é que poucas pessoas, e muitas vezes nós mesmos, nos esquecemos dessa graça que Deus concedeu de fazer tudo isso para nós. Ele preparou todas as coisas, depois, por último, ele coloca o homem. Ele deixou tudo organizadinho, tudo preparado para que nós pudéssemos viver aqui. E interessante que, muito embora Deus ele não receba da grande parte dos homens a glória e o louvor que é devido a ele, muito embora ele não seja reconhecido, muito embora a loucura do homem presuma que tudo isso se deu ao acaso e que tudo isso se mantém em funcionamento ao acaso, e não reconheçam a glória dele e o louvor dele, e muitas vezes até nós mesmos, né, nos esquecemos da bondade de Deus de sustentar tudo isso para que a gente possa estar aqui, né? Muito embora ele não receba o reconhecimento, a glória e o louvor de grande parte da humanidade, não se lembram de Deus, ao contrário, se voltam contra Deus. Deus, mesmo assim, ele continua exercendo esse poder a favor do homem. Porque ele poderia simplesmente parar tudo isso, né? E que caos seria, imagine, né, no universo, se ele simplesmente interrompesse toda essa harmonia. Mas ele continua mandando a chuva, ele continua fazendo o sol nascer, independentemente da maldade e da impiedade dos homens. E Jesus Cristo fala sobre isso. Quando Jesus fala sobre o fato de nós amarmos os nossos inimigos e de nós perdoarmos os nossos inimigos, ele faz menção do Pai. E aí nós encerramos hoje. Abra comigo em Mateus 5. Mateus, capítulo 5.
versículo de número 44. O versículo 43 diz assim: ouvistes o que foi dito, né, aos antigos: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Por quê? Porque ele faz que o seu sol... Aqui Jesus está falando sobre esse poder, que ele teria o poder para parar, ou para fazer alguma coisa para punir a maldade dos homens. Mas ele continua permitindo que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons. Então, assim como ele abençoa diretamente, mesmo os maus, trazendo o sol que traz todo o benefício para a terra, da mesma forma, e também ele faz que se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, né? Então, o benefício que os bons têm de ver todo dia o sol nascer, né? De ver todo dia, ou de vez em quando a chuva cair, né? Esse benefício é concedido aos bons, mas é também concedido aos maus. Então Deus, na sua bondade, ele sustenta, ele continua sustentando toda essa engrenagem que propicia a vida, porque se ele interromper isso, a vida perece. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amado. Nós queremos te louvar, Senhor, pelo teu poder. Nós mesmos, muitas vezes, estão envolvidos e mergulhados, Pai, nos nossos problemas, nos esquecemos da tua bondade, do teu poder. Às vezes a nossa atenção está para algo que a gente necessita momentaneamente, e nos esquecemos de te agradecer e de te louvar, porque não somente criaste todas essas coisas para nós, para que nós pudéssemos existir, pudéssemos viver nesse mundo, mas também pelo fato de sustentares todas as coisas, e assim continuas permitindo que o homem permaneça na terra, tão somente pelo teu poder e pela tua bondade. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, porque ao mesmo tempo que nós estudamos a tua palavra, nós somos convidados, nós somos convocados por ti a celebrarmos a tua glória, o teu poder, criador e sustentador. Ao olharmos, ó Deus, para um poder tão magnífico, tão maravilhoso como o teu, e ao mesmo tempo refletirmos que decidiste deixar a tua glória e assumir a forma de servo, e entregaste a tua vida assumindo os nossos pecados. Oh, meu Pai, isso deveria nos constranger, isso deveria, Senhor, nos fazer te pedir perdão todos os dias, porque nos amas, porque nos salvaste e porque nos sustentas. Assim como sustentas, ó Deus, todo o universo, cada vida, cada ser humano que neste mundo tem os seus pés sobre a terra, permanecem vivos e são sustentados também por esse mesmo poder. Porque quando chegar o momento em que tu decidires, não há quem possa permanecer. Segundo a tua ordem, todo homem que receber essa ordem, Senhor, perecerá.
mas por teu amor e por tua graça, tu mantens o homem, sustentas o homem. Aliás, sustentas toda a criação. Te pedimos em nome de Jesus Cristo que essa palavra, Senhor, possa tocar profundamente o nosso coração. É triste, Senhor, quando pensamos em tudo isso, nos lembrar que o homem está tão afastado de Ti, que não pensa em Ti, não se lembra de Ti, Senhor, mesmo cercado por todo esse poder, por toda esta maravilha que o Senhor fez e que nos permite ver todos os dias. É triste, ó Pai, que o homem se desviou e o homem não se lembra de Ti. Por isso nós Te louvamos que Tu nos alcançaste. Tu nos atraíste para Ti. E hoje nós Te amamos e Te servimos a esse Deus maravilhoso e a esse Deus poderoso, que não pode ser comparado com ninguém, que não pode ser comparado nem mesmo com os anjos, com os principados e potestades, porque Tu mesmo os criaste, e criaste todas as coisas para a Tua glória, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus, Deus, por este momento que o Senhor nos proporcionou. Pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus, levando-nos na Tua paz e nesta proteção e poder, Pai. E assim confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, amados.